O Detran quer que as aulas noturnas em autoescolas fiquem suspensas até 31 de dezembro, quando termina a intervenção federal na segurança do Rio. Durante a audiência pública ontem na Assembleia Legislativa do Rio, (ALERJ), o presidente do órgão, Leonardo Jacob, comunicou que vai elaborar uma nota técnica com o pedido que será encaminhada ao Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. A medida foi tomada após instrutores e donos de autoescolas denunciarem a ALERJ que têm sido vítimas de roubos e arrastões durante a noite. Desde 2010, uma lei obriga que futuros motoristas tenham aulas noturnas de direção. O Detran informou que o DENATRAN já se comprometeu a encaminhar o pedido de suspensão à Casa Civil da Presidência da República em caráter emergencial. A medida seria tomada por meio de uma medida provisória para alterar o Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Em 27 de abril, o Detran já havia determinado a redução do número de treinamentos noturnos obrigatórios de 4 para 1. 3 podem ser realizados em sala de aula num simulador, espécie de videogame que reproduz experiência semelhante, a instrutores e donos de autoescolas. O deputado Carlos Mink, PSP, presidente da comissão especial criada para acompanhar o cumprimento das leis, Cumpra-se, afirmou que a expectativa é que uma resolução seja baixada pelo DENATRAN em 15 dias. A partir das reclamações, Mink já propôs um projeto de lei para regulamentar as aulas noturnas no Rio. Entramos com um projeto de lei que suspende esta obrigatoriedade durante a intervenção, pela manifesta falta de segurança. Instrutores e donos de autoescolas relataram inúmeros casos de roubo em São Gonçalo, além de sequestros em outras cidades. Há vários casos de veículos roubados em que os criminosos depois ligam para a autoescola exigindo resgate para devolvê-los, contou Mink. Aulas noturnas são obrigatórias desde 2010. As reivindicações só chegaram a ler graças à mobilização de instrutores de São Gonçalo, cansados da rotina de assaltos. Eduardo Reis conta que a hora do trabalho virou sinônimo de estresse. Há 2 meses, no bairro de Alcântara, ele teve o celular roubado por um homem que parou ao lado do carro quando ele ensinava uma aluna a fazer baliza. Ele chegou do meu lado, na janela, colocou o revólver para dentro e mandou que eu entregasse o celular. Nossa sorte foi que ele não pediu o aparelho da minha aluna, que havia esquecido dele em casa. Se ela dissesse que não estava com o aparelho, poderia acontecer uma tragédia, conta. Segundo Eduardo, o problema da violência durante instruções noturnas é antigo, mas acaba sendo negligenciado porque, na maior parte das vezes, os instrutores têm medo de fazer registros de ocorrência. É por isso que a Polícia Civil não consegue fazer um levantamento de casos e entender o tamanho do problema. A única saída que encontramos foi ir atrás dos parlamentares. A aula noturna é obrigatória em todo o país. Mas é de extrema necessidade discutir se vale expor os profissionais a esse risco e se essas 4 aulas noturnas são primordiais para o desempenho do candidato. Acreditamos que ele pode estar bem preparado somente com aulas diurnas, diz o instrutor. Irwin Garaújo, de 34 anos, era um dos donos de autoescolas que foram à audiência pública, com lojas na Baixada Fluminense e na Ilha do Governador. Ele conta que, só este ano, 2 delas foram invadidas à noite. Numa das ocasiões, em fevereiro, houve tiroteio dentro da unidade. Tínhamos um aluno que é policial militar e reagiu ao assalto. Havia cerca de 30 pessoas dentro da autoescola, entre funcionários e alunos. Era por volta das 20 horas. Graças a Deus, ninguém foi atingido, mas é algo muito traumático, conta Araújo, que afirma que os casos de violência dentro das lojas aumentou exponencialmente desde o início da obrigação para que as autoescolas funcionassem à noite, em 2010. Antes, até tínhamos instrução à noite, mas as lojas ficavam fechadas. Atualmente, a autoescola fica aberta, iluminada, cheia de gente dentro, porque os alunos têm que marcar as digitais. Em tempos violentos como esses, é um risco.
Outro problema denunciado pelos instrutores diz respeito a arrastões em locais de treinamento, que concentram uma quantidade grande de alunos e instrutores. Alexandre Muniz estava presente em um deles, em São Gonçalo. Ele era o último de uma fila de 12 veículos. Avistei um veículo parado, quando, de repente, eles já estavam apontando a arma para o meu aluno, querendo o celular. A minha reação foi dar o meu. O aluno ficou traumatizado. Demorou para fazer a prova, mas ele passou, graças a Deus. Depois de roubar o carro de um colega, uma aluna demorou para entregar a bolsa e acabou levando um tapa. Eles estão agindo com agressão. Estamos atravessando uma fase complicada. Os alunos estão com medo. Sou a favor da aula noturna, mas hoje está perigoso demais. Somos presa fácil, disse.